Olá, eu sou o professor Cláudio Duarte, como você sabe, e estamos mais uma vez, para nossa alegria, fazendo esse programa Conexão Manancial, aqui pela sua Manancial, www.manancialradioweb.com.br, e hoje, para minha alegria, estou trazendo para uma entrevista, para uma conversa, para um bate-papo, uma das grandes personalidades da política fluminense, e que certamente é largamente conhecida e reconhecida por você. Trata-se do ex-prefeito de Queimados, Max Lemos, e antes da gente começar a trocar uma ideia, eu vou trazê-lo para a saudação inicial. Prefeito, uma alegria tê-lo aqui nos estúdios da Manancial. Olha, eu que agradeço, muito impressionado aqui com o estúdio, parabéns aí a toda a direção. Professor, é um prazer grande estar aqui para falar com as pessoas que o acompanham, principalmente da Baixada Fluminense, né, que é a nossa região. O programa Conexão Manancial, que é um sucesso já, principalmente no povo de Deus, no nosso povo, né? É muito importante, estou à disposição. Bom, vou fazer primeiro a primeira pergunta que eu creio que precederá qualquer uma outra. O senhor entrou numa prefeitura eleito em 2008, começando uma gestão em 2009, e uma prefeitura com seríssimas dificuldades financeiras à época que era de Queimados. O senhor, qual é a fórmula de sucesso administrativo para que o senhor tenha deixado a cidade de Queimados como uma das cidades mais desenvolvidas em toda a Baixada Fluminense, com um volume extraordinário de equipamentos, de obras e de serviços? Qual é a fórmula, prefeito Max? Olha, primeiro, professor, não tem mágica. Você tem que primeiro, gostar de trabalhar. Ninguém muda a história de uma cidade. Aliás, ninguém muda a história de uma casa se não se dedicar. Então, a primeira coisa é gostar de trabalhar. Isso é uma coisa que eu aprendi desde muito cedo. Ter disposição para o trabalho. E segunda coisa, ter objetivos. Terceira coisa, ter correção no trato com a coisa pública. Isso é uma obrigação. Quarto, formar uma equipe boa. E quinto, todos os dias colocar diante de Deus o teu projeto, o teu sonho, a tua disposição do que vai fazer. Isso é que é o mais importante. Outro dia uma pessoa, professor, me perguntou assim, Max, como é que você conseguiu? Você teve 45% quando se elegeu. Se reelegeu com 93% dos votos válidos de uma cidade. Qual é o milagre? É justamente isso. Primeiro, você tem que ter Deus na frente disso tudo. Não adianta você achar que não existe o sobrenatural ou que o sobrenatural não seja Deus. Essa é a primeira questão. Segundo, gostar realmente de trabalhar, né? E eu tenho uma relação com Queimados muito profunda, porque eu nasci lá. Nasci lá, então o comprometimento acaba sendo maior. As pessoas dizem assim, quando eu falo da Baixada, eu falo com esse amor todo da Baixada Fluminense, eu tenho que falar, eu sou daqui, quer dizer, a minha vida começou aqui, obviamente eu desenvolvi, as coisas aconteceram. Então as mudanças em Queimados, elas se deram por causa desses motivos. Uma outra coisa, professor, que é fundamental, você não muda uma cidade sem projeto. Não adianta. Sabe aquela pessoa que quer a bênção, mas não bota o joelho no chão? A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Você tem que colocar diante de Deus, mas tem que trabalhar. E tem muito administrador público, tem muito político, que tem até vontade de mudar determinada região, mas primeiro não tem projeto. Não bota no papel o sonho. Aliás, nem sabe quanto custa esse projeto. Terceiro, não tem fé. E quarto, não trabalha. Aí não adianta. Então, muitos dos projetos que eu fiz em Queimados têm a ver com essa questão de sonhar, botar no papel, saber quanto custa e a luta. É isso que fez. Outro dia eu falei assim, prefeito, o senhor construiu mais casas populares proporcionalmente do que todas as cidades do estado. 5.000 e tantas casas. Ora, eu tinha direito a construir 760 pelo programa Minha Casa Minha Vida. Agora, com as 1.200 que o atual prefeito vai entregar, que começou na minha gestão, são 5.200 unidades. Se eu tinha direito a 760.
mas é cumprindo metas. Prefeito, na época, como é que o senhor construiu canalizar Rio, que nunca teve um córrego canalizado? O senhor botou mais de 110 milhões de investimento em canalização de Rio. Fazendo projeto, botando no papel o sonho de mudar aquela região. Saber quanto custa, botar debaixo do braço e ir para a luta. Brasília, governo do estado, é assim que as coisas acontecem. Então não adianta assim achar que vai mudar e continuar na mesmice. Não tem diletantismo, tem trabalho. Exatamente. Tem trabalho. Hoje eu assim, fiquei muito feliz de ter saído do governo. Eu governei 8 anos. E nesses 8 anos ter tido a possibilidade de ser o prefeito que mais reenquadrou profissionais. Né? Eu saí. A única parte triste do funcionalismo é que eu reenquadrei 80% do funcionalismo, não reenquadrei 20%. Fica aquela... Claro que não dá para fazer tudo, né? Não dá para fazer tudo. Mas foi o prefeito que mais reenquadrou o profissional, que mais melhorou a vida do profissional que trabalha lá na ponta, que trabalha nas unidades de saúde escolares, administrativas, enfim. Todos os números de queimados superam pelo menos 10 vezes outros investimentos. E alguns superam 500 vezes. E eu quero saber o seguinte, aproveitando esse seu gancho, de todos os equipamentos, de todas as obras, de todos os serviços que o senhor carregou para a cidade, quais aqueles que mais lhe empolgaram, mais lhe foram caros? Você sabe que outro dia eu estava... Professor, outro dia eu estava andando por Queimados e eu estava me perguntando isso. Porque cada um tem a sua importância. Sim. Então eu estava me perguntando. Aí eu olhava o Rio, Camarim, no Fanchen, que eu canalizei, fiz ciclovia, as pessoas caminhando de noite. Falei, como isso é bonito, como isso é importante, acabou a enchente aqui no entorno, urbanizou tudo. Acho que essa obra foi a melhor que eu fiz. Aí existem obras menores, por exemplo, eu tenho um túnel debaixo da linha férrea, que é uma coisa que a gente que bolou na nossa administração, já que não tinha dinheiro para construir um viaduto. São 2 tubos, sabe, que a gente chama de tubo ármico, que passa carro, tem um para passar carro para ir e outro para voltar. Isso eliminou a distância, que é uma obra de engenharia interessante. E essa obra, que obra linda, sabe, eu acho que mudou a vida das pessoas. Lá passam 17 mil pessoas por dia, dentro desses 2 buracos. Aí eu entro no conjunto habitacional e vejo como é que mudou a vida das pessoas. Porque a questão habitacional, ela não é uma questão assim, só de dar um teto. Você muda a vida da pessoa. Você muda a vida da pessoa. Quando você entrega a chave, sabe, e você começa a ensinar a viver em condomínio. Você disciplina a pessoa que não pagava a luz, achava que era bonito não pagar a luz porque tinha um gato no alto do morro, na beira do rio. Não, a vida tem que organizar, com honestidade, paga a tarifa social, da água, do gás. Você muda a vida da pessoa. Você pega as mães chefes de família, que a maioria sim, que tem filhos, não tem marido, e ela tem ali, a vida dela está resolvida. Então é muito difícil, sabe? Era uma cidade que não tinha Detran, não tinha delegacia, não tinha bombeiro, não tinha tribunal do trabalho. Foi tudo eu que fiz com a minha equipe. Eu tenho tido essa experiência lá, eu sou secretário de governo até dia 30 agora, que eu vou buscar um outro caminho, né? Mas esses anos que eu fui prefeito, é muito bacana. É gente que já prestou serviço à sociedade, já fez... O momento agora se continuar ativo. E é muito interessante você ver. Certeza. É academia, é dança, é o passeio, é tá útil, é tá vivo. Assim, eu tô vivo. Claro, com certeza. Então isso é muito bacana. E o nosso centro da terceira idade é muito interessante. Então é muito difícil para mim, como administrador, escolher assim, agora se eu perguntar assim, o que tinha que ter feito que o senhor não fez? Por exemplo, eu desapropriei a maternidade, era o meu sonho ter uma maternidade pública. Graças a Deus, a gente ganhou na justiça ano passado, eu já não era mais prefeito, que eu entrei na justiça antes de terminar meu mandato, e esse ano a cidade vai ganhar uma maternidade pública. 100% pública, do povo. Mas as obras já estão todo vapor. Aliás, as obras, tem dinheiro, o dinheiro para fazer a reforma, a implantação, sabe? Ganhamos na justiça.
Essa é uma coisa assim que eu carrego, assim, eu devia ter feito. Mas não dava pra fazer tudo. De qualquer forma, o pontapé foi dado pelo senhor. Foi, desapropriação, a coragem de desapropriar. Porque isso, professor, também tem isso. Não é só o prédio, né? Você tem que ter um recurso, custeio para manter a maternidade funcionando. Então é muito interessante. É uma cidade que só tem flores? Não. Tem muitos espinhos, tem muitos desafios. Problema. Agora, é uma cidade que paga seus salários rigorosamente em dia. É uma cidade que teve crise sim, 15, 16, mas você não viu a cidade nas páginas de imprensa de que não colheu lixo, que não teve medicamento básico, que não teve merenda na escola. Isso não teve. A gente conseguiu ajustar a máquina para superar a crise. Então isso é uma coisa que a gente conseguiu ajustar. E agora a crise está passando. E a hora que passar, Queimados vai estar organizado para continuar crescendo. Sim. Então eu fico olhando Queimados assim e tem essa vibração, porque eu nasci lá, então conheço a realidade da cidade. E viver na Baixada Fluminense hoje, sabe, professor, e saber que é possível fazer tanta coisa. E Queimados foi uma espécie de escola, sabe? E ali a gente viu muitos desafios sendo vencidos. Perfeito. Tem um fato que está acontecendo, está mobilizando a sociedade como um todo, que é essa questão da intervenção militar e, obviamente, a Baixada Fluminense, Queimados, Mesquita, Japeri, sofreram um impacto muito forte nessa questão. Como é que o senhor hoje enxerga essa intervenção militar que, ora, está se iniciando aqui no estado do Rio de Janeiro? O que o senhor descortina desse trabalho todo? Primeiro, professor, é necessário. A questão não é nem mais ideológica. Algumas pessoas discutem se esse é o modelo, se não é. É claro que o modelo ideal precisa ser achado, mas é necessário. Eu vou te dar um exemplo novamente de Queimados e de toda a Baixada. Queimados, por exemplo, é uma cidade que no ano de 2015 foi eleita a terceira cidade em crescimento econômico no Brasil. Terceira cidade brasileira em crescimento econômico. Perdia para Paraupeba e perdia para Paraupeba porque tem as reservas minerais da Vale do Rio Doce, e perdia para Rio das Ostras naquele momento do auge do petróleo. Depois para mim perdeu muito recurso. E Queimados é a terceira cidade brasileira em crescimento econômico. Você sabe que no ano passado, porque a violência cresceu tanto, e não é uma violência doméstica, é a violência que toma conta de forma conjuntural, que é do tráfico de drogas, que é do armamento pesado, e ela atrai tudo que não serve, que nossos investimentos, mesmo com crise que andava, eles diminuíram. Então, além da violência física, do roubo, do furto, do homicídio, do tráfico, além das coisas assim, você tem um impacto econômico. Não há cidade que resista ao plantel de violência que foi colocado. Então, e quando você tem o descontrole da máquina, seja na educação, seja na saúde, na segurança pública, você tem que ter medida enérgica. Está na cara que o Rio de Janeiro está no descontrole. Há o descontrole. A culpa é do governador, não estou falando de culpa, esse é outro assunto. Nós temos que falar da situação que está acontecendo, do que é iminente. Hoje todos nós estamos expostos na via pública, seja nas comunidades ou seja no asfalto, como eles usam a expressão. Então, primeiro, é necessário. Segundo, é o reordenamento. Eu vi agora há pouco, de manhã cedo, às 6h pouca da manhã, eu estava saindo de casa, o resumo de uma operação que foi feita ontem dentro do presídio de Japeri. Encontrou o celular, encontrou isso, encontrou aquilo, que mostra o descontrole precisava ser feito. Essas operações precisam ser feitas nos presídios. Ontem eu fui visitar um município numa missão oficial na Costa Verde. Fui parado pela Polícia Federal, não a rodoviária, a Polícia Federal, e estava vistoriando os carros. E pediu com a educação: os senhores podem descer do carro perfeitamente. Isso precisa ser feito nas rodovias federais para evitar que o armamento pesado chegue, para evitar que a droga chegue. Então é uma questão
que já passou da Que hora. o roubo de carga fique do jeito Exatamente. que está afugentando Então não é empresa. possível. Daqui a pouco o que vai acontecer é que nós todos vamos ficar encurralados dentro de casa, todas as autoridades policiais aquarteladas, porque não sai, porque nós vivemos um estado de sítio. Então primeiro tem que entender de forma clara, eu respeito todas as posições de todas as pessoas. Agora, das questões ideológicas, mas era necessário. O que a gente precisa agora, já que é necessário, a medida está tomada, porque você sabe, essa medida, sou uma pessoa altamente atualizada, sabe que essa é uma medida radical. É no topo. Ela Sim. precisa dar certo. Sim. Porque Não tem plano B. Não tem plano B, só se a gente buscar ajuda na ONU. Então, essa é uma medida que é drástica, é a última que tem que se tomar. Eu espero e peço a Deus, e quero pedir a todos que têm muita fé, que coloque diante de Deus que essa medida seja uma medida para a solução. Ou seja, que os homens que são ali colocados por Deus, porque são autoridades, todas elas são constituídas por Deus, façam um planejamento para enfrentamento ao estado de coisas que nós vivemos na violência pública. Então agora que era necessário, eu não tenho dúvida disso. E torcer, e pedir a Deus, e torcer todos os dias para que as coisas sejam feitas, para que a gente possa recuperar o exercício da autoridade na questão da segurança pública. Eu quero encerrar essa entrevista pedindo ao senhor que faça uma saudação especial para o público evangélico que vai vê-lo através do nosso canal aqui no Manancial. E ressaltando novamente a alegria e o prazer de tê-lo aqui e franqueando a rádio para que o senhor sempre esteja aqui nessa caminhada, certamente que o levará a galgar outros importantes cargos e funções na administração pública. Por favor. Olha, professor, agradecer a gentileza do convite, do espaço, a direção da rádio, conexão, e fiquei muito feliz de estar aqui. Dizer ao povo de Deus que a gente precisa, isso não é retórica, é necessidade de repetir todos os dias, porque é a nossa sociedade. Precisamos de oração. E se sabe que a gente que cuida da coisa pública, eu hoje sou secretário de governo, depois de 8 anos na prefeitura, o que a gente precisa é ter sabedoria na hora de decidir. Então sempre que eu me dirijo ao povo de Deus especialmente, eu peço o seguinte: oração para que nós possamos decidir a favor da população. Decidir é muito difícil, professor. Claro que porque você ouve assessor, você ouve amigos, você ouve técnicos, catedráticos, mas na hora de decidir, a decisão você é muito solitário. Sim, o poder é solitário. É solitário. Então, eu sempre peço isso, que me ajude colocando a minha vida diante de Deus na hora de decidir. Decidir é que é difícil. Agradecer de verdade, que Deus abençoe essa Baixada Fluminense. É o que a gente tem pedido, que Deus possa levantar homens, mulheres, pessoas comprometidas com a transformação, sabe, com a recuperação de alguns valores que foram perdidos. Isso é que é o mais importante. Eu tenho muita fé. E vou lhe falar uma coisa assim, no momento talvez mais difícil que o Brasil viva depois da ditadura. Talvez seja o momento mais difícil. Por tudo que está acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro. Nós temos que ainda acreditar na política para mudar a vida das pessoas. Não adianta a gente achar que só criticar, só falar, porque existe gente boa. Com toda certeza. Existe gente de bem. Existe gente que acredita no trabalho para poder transformar a vida das pessoas. Então a minha mensagem é essa, de gratidão de estar aqui, agradecer muito a Deus pela oportunidade que eu tive à frente da coisa pública. É uma experiência assim inigualável, você carrega para a vida. E a mensagem de que muita coisa não é feita porque muita gente não tem boa vontade para fazer. Obrigado, que Deus nos abençoe. Eu que agradeço. E você comente, compartilhe e se incorpore a essa família que mais cresce em todo o universo da web, que é essa família da Manancial.
Que Deus lhe abençoe abundantemente. Muito obrigado. Amém.